Todos encontraram? Amém? Diz assim, capítulo 1 do livro de Jonas, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e se levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio ia despedaçar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido até o porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio aproximou-se de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes, para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora, nos diga, quem é o culpado por este mal que está acontecendo? Qual é a sua ocupação? De onde você é? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Então, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor ordenou a um grande peixe que engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, queridos? Amém. Amados, o Espírito Santo colocou esta mensagem em meu coração e acredito que Deus vai falar conosco mediante esta mensagem. Tem alguns pontos importantes dentro deste texto e eu espero que nós possamos, de alguma forma, implementar esses textos para a nossa vida, trazer essas verdades para a nossa vida. Veja bem, a Bíblia, ela é composta por 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Então, Jonas, na lista dos profetas menores, ele é o 5º dos profetas menores, e Deus levanta ele com uma mensagem específica para os assírios. Jonas conhecia muito bem os assírios, a brutalidade desse povo, e de alguma forma, Jonas ele temeu, ele não quis cumprir a missão na qual Deus havia outorgado. E muitas vezes nós, diante do chamado de Deus, diante dos propósitos do Senhor, diante daquilo que Deus estabeleceu para nós, nós ficamos temerosos diante dos desafios. Jonas, ele é uma prova viva
neste capítulo de que ele começou a fugir dos propósitos de Deus. A pergunta para mim e para ti na manhã de hoje é o seguinte: de que forma nós temos lidado com o chamado de Deus? Temos assumido uma responsabilidade efetiva daquilo que Deus tem colocado sobre nós? Porque é um privilégio ser chamado por Deus. A Bíblia diz o seguinte: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Deus nos escolheu. Então é um privilégio para nós sermos eleitos e escolhidos pelo Senhor para levarmos a sua palavra adiante. Então nós vamos ver que esse profeta, a Bíblia diz que ele era filho de Amitai, ele era natural de Gat-Hefer, e ele profetiza. O tempo profético dele é em torno de 750 anos antes de Cristo. Ele profetiza na época do reinado de Jeroboão II. Mas quando ele recebe essa incumbência, quando ele recebe o chamado de Deus, ele resolve tomar uma atitude diferente. A Bíblia diz para ele ir para Nínive. O chamado de Deus: vai para Nínive e pregue contra ela. Ou seja, pronuncie a minha sentença, fale da minha palavra. Mas Jonas, ele não quis falar. Ele se exime de uma responsabilidade. Ele sai e foge da presença do Senhor. É interessante esse termo. Ele fugiu da presença do Senhor. O salmista, nos Salmos de 139, quando ele fala sobre a onipresença de Deus, ele diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu Espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu estás. Então Jonas, eu fico pensando o que ele tinha em mente. Fugir da presença do Senhor. Ele queria fugir do seu chamado. E Deus te chama na manhã de hoje para que você venha assumir uma responsabilidade no que concerne a pregar o Evangelho a toda criatura. O próprio Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. A mensagem central deste Evangelho é a mensagem de arrependimento. O povo de Nínive precisava de um arrependimento, e Jonas era o eleito de Deus, o profeta escolhido de Deus para pregar aquele povo. Jonas, ele se exime, e eu fico pensando o seguinte, quando eu faço uma reflexão nesse livro: as atitudes de Jonas mostram que quanto mais este homem desce ou foge da presença do Senhor, mais a vida dele entra num declínio espiritual. Note, ele tinha que ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele desceu a Jope, ele pega um navio que vai para Tarsis. No navio ele desce ao porão do navio, ele dorme profundamente, e a vida dele é uma vida de declínio, porque ele não consegue dar atenção ao chamado de Deus. E Deus nos chama hoje para abrirmos os nossos ouvidos à sua mensagem, porque Deus, ele quer falar na manhã de hoje comigo, com você, porque ele tem um chamado muito grande na minha vida, na tua vida. Ele quer que essa mensagem seja propagada. É como uma faísca em meio ao palheiro, em meio a uma grande floresta. Ela incendeia. Então o Evangelho veio para incendiar o coração de muitos. Então nós precisamos pregar esta mensagem. E quanto aos críticos do livro de Jonas, principalmente os teólogos liberais, que falam que Jonas não existiu, que é um mito, mas o próprio Cristo diz que Jesus, o próprio Cristo, falou da existência desse homem. E o livro de Reis também mostra a existência desse homem que profetiza durante o reinado de Jeroboão II. Jonas não era um mito, não era um personagem criado, não. Esse homem existiu, tanto que Cristo falou: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus, ele prova no Novo Testamento que esse personagem bíblico verdadeiramente existiu. Então, quando nós olhamos o contexto geral desse livro, nós vamos ver o seguinte:
não é simplesmente sobre um grande peixe que é mencionado 4 vezes nesse livro. Também não é sobre uma grande cidade chamada Nínive, mencionada 8 vezes neste livro. Este livro também não é sobre um profeta desobediente, que é mencionado 18 vezes nesse livro, mas é sobre a soberania de Deus, que é mencionado 36 vezes nesse livro pequeno que é composto por 4 capítulos e 48 versículos. Nós vamos ver que a etimologia bíblica diz que o nome deste profeta significa bom. Ele seria um emissário de Deus para entregar uma mensagem para aquele povo. Mas é curioso, ele desobedece o chamado de Deus. E quando nós olhamos este livro de Jonas, é um livro sobre a vontade de Deus e como nós reagimos a esta vontade. De que forma temos reagido ao chamado de Deus e à vontade de Deus para a nossa vida? Porque às vezes Deus está nos chamando para iniciar uma jornada com Ele durante a existência nossa nesta terra. E às vezes nós estamos relutando e Deus batendo na porta do nosso coração, como Jesus na igreja de Apocalipse, não é verdade? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua vida, cearei com ele comigo. Mas muitos de nós estamos fechando a porta do nosso coração para as coisas de Deus, de forma que qualquer intenção boa não frutifica, não vai adiante, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso ser estão fechados para as coisas de Deus. Jonas, ele desobedece, mas o chamado cristão, o chamado do cristão é para viver uma vida de obediências, uma vida de renúncias, uma vida na qual eu e você temos que tomar algumas atitudes que agrade verdadeiramente ao Senhor. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E muitos de nós não estamos negando o nosso eu, não estamos tomando a cruz de Cristo e seguindo adiante. Olha que coisa importante. Jesus, ele disse: porque qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. E isso é um dos paradoxos mais impressionantes das mensagens de Cristo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá, e o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. Jesus, ele quer que eu e você tenhamos a ciência de que o Evangelho, ele é uma vida de obediência. Obedecer é tão importante para o servo de Deus e para as pessoas que estão sendo ministradas por este servo. Então, se a nossa vida, ela não consegue ser uma vida de obediência ao Evangelho, ao chamado de Cristo, ela não conseguirá ter o impacto na qual Deus quer que tenha na vida das pessoas. Então, obedecer a Deus é tão importante como servi-lo. Então a obediência, ela é uma evidência externa do verdadeiro temor do Senhor dentro, intrinsecamente inserido no nosso coração, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então nós temos que obedecer a Deus, temê-lo, né? E quando nós falamos em obediência, nós temos que obedecer a Deus instantaneamente. Nós obedecemos a Deus na nossa jornada, ainda que para nós naquele momento não faça nenhum sentido. Você já percebeu isso? Quando Deus te chama, você não consegue enxergar o além, mas você sabe que você precisa dar o primeiro passo. É como se não tivesse chão e você desse o primeiro passo e Deus ia colocando o chão embaixo de você. Então Deus, ele quer que você e eu tão somente possamos avançar na manhã de hoje, naquilo que ele nos chama na manhã de hoje, naquilo que Deus quer de nós. Então não feche o seu coração para as coisas de Deus, abra o seu coração na manhã de hoje e deixe a Deus falar com você, porque Deus, ele quer que eu e você tenhamos uma vida
significativa no que concerne ao chamado dele para a nossa vida. Então nós precisamos entender que precisamos obedecer a Deus, ainda que não faça sentido algum, ainda que seja difícil o nosso chamado, porque a Bíblia diz, não é, que nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a porta estreita não. A porta estreita, ela requer algumas renúncias, ela requer algumas atitudes que nem sempre nós estamos dispostos a verdadeiramente tomar esse tipo de atitude, porque quando tomamos uma atitude de renúncia, uma atitude de mortificação do eu, nós, quando temos os olhos carnais, nós vamos só ver perdas na nossa vida. Mas não, quando vemos com os olhos de Deus as coisas que estão diante de nós, nós começamos a renunciar a algumas coisas, e Deus vai mostrando o que verdadeiramente tem que tomar conta do meu e do seu coração. A Bíblia diz que onde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. E às vezes nós temos colocado o nosso coração em tantas outras coisas, em tantas bugigangas, que não podem satisfazer plenamente os anseios da nossa alma. É por isso que quando o salmista, no Salmo 42, ele ansiava a presença de Deus, porque ele tinha consciência de que somente Deus podia satisfazer a sua alma. Ele diz o seguinte: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E nós vamos ver no decorrer dos Salmos 42 e 43, que o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jonas deveria ter essa atitude de esperar em Deus, de se colocar na brecha para fazer aquilo que Deus tinha outorgado. Jonas se esquece que é um privilégio servir ao Senhor. Então ele desce a Jope, pega um navio para Tarsis, desce para o porão do navio e dorme profundamente. É interessante, algumas atitudes são extremamente prejudiciais. Às vezes é uma atitude errada de um pai de família, que culmina numa separação e traz dor a todos os componentes de sua família. Às vezes é um jovem que se aventura no caminho das drogas e às vezes causa dor à sua família. Pode ser tantas questões nos dias de hoje que causa dores extremas em outros por conta de uma atitude nossa. E a Bíblia me dá subsídio para pensar dessa forma, porque aqueles marinheiros, eles estavam trazendo muitas riquezas, eles estavam com o seu navio cheio, mas por conta de um desobediente lá, todos pagaram um preço alto por conta da desobediência de um homem. Jonas está dormindo no porão do navio. Ele não quer nada, ele não quer mais nada, ele só quer fugir da presença do Senhor. Mas a sua atitude causa transtorno na vida de outros. E ele está lá, e as pessoas que não conheciam o Deus de Jonas, o Deus verdadeiro, estão clamando cada um ao seu Deus em meio às tempestades, ou à tempestade. Estão aliviando a carga do navio, jogando as riquezas fora. Às vezes é uma atitude errada, mas que causa grandes transtornos. Há um ditado que diz o seguinte: é apenas uma fissura, mas uma fissura faz túneis ruir. E a gente precisa ter cuidado, porque são as pequenas coisas que, se nós não começarmos a coibir, elas se tornam grandes coisas, tomam proporções imensas, de forma que fogem do nosso controle. E aí, quando as coisas fogem do nosso controle, porque nós não tapamos as brechas, a gente, quando foge do controle, começa a clamar a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas o que mais me impressiona é que Deus, Ele é um Deus misericordioso e um Deus da segunda chance. Porque Jonas não queria mais nada.
mas Deus tem os seus meios de trabalhar. E você já pensou nas questões da tempestade na Bíblia? Nós vamos ver pelo menos duas no Novo Testamento, e nós vamos ver esta tempestade aqui no livro de Jonas. Jonas, ele de alguma forma é disciplinado por Deus. Deus tem os seus meios de disciplinar o seu povo e envia uma tempestade para, de alguma forma, parar a atitude de Jonas. Mas nós vamos ver no Novo Testamento duas tempestades. E o que mais me impressiona é que duas tempestades em meio à obediência. Duas tempestades no Novo Testamento em meio à obediência. E Jonas vivendo em desobediência. Notem, preste atenção. Jonas desobedece, paga um preço alto e faz as pessoas que estão ao seu redor pagar um preço alto. Jesus, na primeira tempestade relatada no Novo Testamento, diz o seguinte: vamos para outra margem. Jesus entra na polpa do navio, pega um travesseiro, uma almofada e deita lá. Os discípulos estão enfrentando uma tempestade e Jesus está no barco. Os discípulos estão em obediência porque foi uma ordem dada por Jesus, mas eles estão sofrendo uma tempestade. Jesus parece estar alheio a essas coisas. E às vezes nós pensamos como os discípulos naquela primeira tempestade: Senhor, o Senhor não se importa conosco em meio a essa grande tempestade na minha vida? Eu estou vivendo numa situação difícil. Eu estou vivendo em meio a essa tempestade e o Senhor está dormindo. Parece que o Senhor não vê as minhas dores. E muitas vezes é assim conosco. Nós estamos passando por algumas tribulações, algumas tempestades em nossas vidas e achamos que Deus está alheio, que Deus não está se importando com a minha e com a sua dor. Mas os discípulos, de alguma forma, ali tomam uma atitude, despertam o Senhor se levanta do sono, repreende o vento, o mar se acalma, e eles dizem uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a primeira das grandes tempestades. Mas a segunda tempestade, Jesus, ele diz aos seus discípulos: vão para outra margem, que eu vou me encontrar com vocês depois. Jesus não está no barco dormindo, mas Jesus está num outro lugar. E os discípulos, em obediência, novamente, tomam o rumo que Jesus pediu: vão para outra margem. E a Bíblia diz que o barco foi açoitado por um forte vento, as ondas estavam se avolumando, e na nossa vida é assim também. Jesus, ele vem andando na alta madrugada por cima das águas, e os discípulos se impressionam com Jesus: é um fantasma! E Jesus falou: não tema, sou eu. Vocês conseguem notar a diferença? Na primeira tempestade, Jesus está dormindo, ele levanta, repreende o vento, repreende o mar, e o mar se tornou em grande bonança. Ou seja, os fatores externos da nossa vida, Jesus repreende. E nesta segunda tempestade, Jesus está andando por cima do mar, e Jesus não repreende a tempestade de imediato. Jesus diz: não temas, sou eu. Sabe por quê? Porque às vezes as tempestades que estão dentro de nós são maiores do que os fatores externos. E naquele momento, Jesus precisava acalmar o coração dos discípulos. É para você nesta manhã aqui. Acalme o teu coração. Não temas a força e a fúria dos ventos, os problemas que se avolumam diante de você. Porque Jesus está aqui na manhã de hoje e Ele quer direcionar a sua vida, quer que você faça uma reflexão. Você está nesta tempestade por conta de uma desobediência? Reflita. Você está obedecendo a Deus e está passando por tempestade? Reflita sobre isso. Se você está desobediente, Deus, Ele é um Deus da segunda chance, que você precisa tomar um rumo, pedir perdão para Deus e seguir o seu caminho. Se você está sofrendo tempestades diante da obediência, não temas também, porque Deus vai agir na minha e na sua vida e vai mostrar que Ele é Deus em meio às circunstâncias da vida. Às vezes as coisas
fogem do nosso controle. Parece que nós perdemos as rédeas, mas Deus está sentado em um alto e sublime trono, e Ele não perde o controle da situação. Eu quero dizer, tranquilize o seu coração na manhã de hoje, porque Deus quer fazer grandes coisas. Jonas, ele perde o contato com Deus. Tem um louvor que diz: guarda o contato com o teu Salvador. Jonas perde o contato, está desolado, está dormindo profundamente no porão do navio. E ele é acordado, despertado pelos marinheiros. Tiram sortes e eles notam que o culpado daquela tempestade era o próprio Jonas. Não perca a fé, não perca a esperança, ainda que você tenha desobedecido a Deus. Se você está na manhã de hoje aqui, é porque Deus quer falar ao seu coração, e Deus quer mudar a sua vida por completo. Eu fico olhando nessa questão do livro de Jonas. É um livro curtinho, você pode ler na sua casa. Jonas, ele tem uma vida que vai em declínio, atrás de declínio, porque ele vai se distanciando de Deus. E no capítulo 2, nós vamos ver que no versículo 6, ele desceu até os fundamentos dos montes, descia até os ferrolhos da terra. Ou seja, quando o peixe engole ele, o peixe desce para as profundezas do mar. E aí ele começa a clamar a Deus, enrolado em algas, pedindo misericórdia para Deus e dizendo: será que eu vou ver o seu templo ainda, o teu santo templo? E ele clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. É impressionante, Deus dá uma ordem para o peixe, e o peixe vomita Jonas em terra seca. Você já pensou em quantos milagres tem no livro de Jonas? Nós vamos ver que Jonas, ele é vomitado pelo peixe, está em terra seca. E abra a Bíblia comigo no capítulo 3 de Jonas. Você vai ver o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se. Você precisa se levantar na manhã de hoje. Deus está dando uma ordem na sua palavra: levante-se na manhã de hoje. Então Deus deu a ordem a Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou. A atitude de Jonas de se levantar promove uma grande mudança no coração dos habitantes de Nínive. Você precisa se levantar. Você é um escolhido de Deus para proclamar este evangelho a outras criaturas, a toda criatura. Então Jesus, ele nos chamou para pregar. E a Bíblia diz que Jonas, ele se levanta, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Nínive era uma cidade importante, era uma cidade de 3 dias para percorrer, e Jonas, ele vai percorrendo a cidade e vai proclamando. A mensagem chega no ouvido do rei, o rei decreta um jejum, e eles se vestiram ali de pano de saco, se cobriram com pano de saco, eles se vestiram também com pano de saco, mostrando um arrependimento, cobriu-se de cinzas também, e nós vamos ver que o povo se converteu, e Jonas, ele fica triste pela conversão daquele povo. É interessante. Jonas, ele fica triste pela conversão desse povo. Capítulo 4 diz que Jonas ficou aborrecido e com raiva. Você já ficou aborrecido e com raiva porque algumas coisas que você faz, você gostaria que não surtisse efeito? Jonas estava aborrecido e com raiva por conta disso. Gente, é tão difícil ganhar uma alma. Jonas, ele prega para uma cidade, a cidade inteira se converte. E a Bíblia diz que era uma cidade de 120.000 habitantes. E Jonas prega uma mensagem de arrependimento. O povo se arrepende. Deus não destrói essa cidade. Deus dá vida e vida abundante aos ninivitas naquele momento. E este povo se converte ao Senhor. E Jonas, ele se melindra com a situação. Nós vamos ver que Jonas, diante do seu pessimismo, ele primeiramente se recusa em cumprir a missão de Deus. Quando cumpre e as coisas acontecem, ele fica triste pelo resultado da sua missão.
Você já percebeu que Jonas, de certa forma, ele está vivendo aqui uma ambivalência, sentimentos conflitantes dentro de si mesmo? Ele está vivendo essa ambivalência. Então, ora ele fica triste, ora ele fica alegre, ora ele clama a Deus, ora ele deixa de clamar, ora ele prega, ora ele não quer saber de pregar mais. Então, eu e você, nós temos que policiar os nossos sentimentos para não vivermos esse tipo de ambivalência. Então, ele está vivendo desta forma porque ele não se contenta com o agir de Deus. Ele queria ver a destruição daquele povo, porque ele sabia da brutalidade dos assírios, mas os assírios neste momento haviam se arrependido, e Jonas deveria se alegrar, não é? Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa, e Jonas está aqui triste pela conversão de um povo que não era o seu. Há um Deus poderoso. Ele mesmo disse: eu sou hebreu e temo ao Deus do céu, o Criador do céu e da terra. Então ele temia um Deus poderoso, mas agora o Deus poderoso age por meio da vida dele, e ele está triste. E nós precisamos entender o seguinte: essa tristeza de Jonas não poderia acontecer, não era passível de acontecer, mas ele permite que essa tristeza tome conta do seu coração, e agora ele vive ali uma autopiedade. Então Jonas, ele sobe ao alto do monte, começa a olhar a cidade, e o sol está quente, Deus faz nascer uma alvoreira por detrás dele, ele se agradece a Deus, porque uma sombra estava cobrindo ele diante de um sol escaldante. E aí Jonas, ele vivendo a sua ambivalência, nos versículos de número 3 e versículo de número 8, ele diz assim: ah, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha, ele com dozinha dele mesmo. Às vezes nós estamos passando por prova e a gente fica com dó de nós mesmos, com dozinha: ai Senhor, tem dó de mim, olha como eu estou, olha as minhas dores, o Senhor não olha para mim. E Jonas está vivendo, não é? Um descontentamento, uma ambivalência. Ele está vivendo aqui uma autopiedade, e agora ele está ali diante de uma cidade inteira convertida. Ele sobe, queria ver destruição. Sabe aquela coisa de Tiago e João, né? O Boanerges, o filho de Trovão, quer que eu ore a Deus para que Deus mande fogo e consuma tudo. Então era esse o desejo de Jonas, de que Deus consumisse todos os ninivitas, mas Deus fez o contrário daquilo que era a expectativa de Jonas. E Jonas, ele fica ali descontente, furioso com a situação. E o mais curioso é o seguinte: pense comigo, Deus, ele faz crescer uma alvoreira. Jonas, diante do calor do dia, tem um refresco, mas a Bíblia diz que Deus enviou um vento, aquela alvoreira também, Deus enviou um bicho, um verme, comeu aquela alvoreira de um dia para o outro, e Jonas começa a praguejar com Deus, porque ele não tem mais a sombra, e a Bíblia diz que o dia estava muito quente. Nós vamos ver que o sol nasceu no versículo 8, Deus fez soprar um vento leste muito quente, o sol bateu sobre a cabeça de Jonas, de forma que ele quase desmaiou, a Bíblia diz, e novamente ele entra com a autopiedade, a dosinha de si mesmo, dizendo: ah Senhor, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus chama Jonas para um particular e disse a Jonas o seguinte, versículo 9: então Deus perguntou a Jonas: você acha razoável a sua ira por causa da planta? É tão razoável que até você deseja morrer? E o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nada, e você não teve trabalho nenhum, você não fez a planta crescer, numa noite ela nasceu, na outra ela desapareceu. Você não acha que deveria ter muito mais compaixão de uma grande cidade chamada Nínive, na qual tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita e da esquerda, e muitos animais? Jonas estava no seu sentimento de egoísmo, ele estava frustrado com a situação, ele estava pessimista com a situação, e nós devemos lutar contra essa tendência de pessimismo. Deus te chama na manhã de hoje para lutar com a tendência do pessimismo. Jonas estava pessimista,
porque o povo se converteu, porque a mensagem dele fez e frutificou. Então, quando nós pensamos na questão de pessimismo, o pessimismo ele drena a alegria de viver, ele nos leva para longe de Deus, ele nos torna como um Jonas, um desanimado, né? Um desobediente e desesperado. A Bíblia em si, ela é um livro esperançoso, porque se Deus não fosse um Deus na qual nós temos que ter esperança, fé e certeza no nosso coração, Ele não enviaria o seu Filho para que nos redimisse do pecado. Então nós temos que cuidar do nosso coração, nós temos que evitar ou se deixar ser influenciado por tantas coisas que traz algum tipo de pessimismo no meu e no seu coração. Então eu e você, como igreja do Senhor, que temos a incumbência e a responsabilidade de propagar a mensagem, nós temos que ser como Jesus, não é? Jesus, ele se esvaziou da sua glória, se humilhou para servir, ele realmente entrou no nosso mundo, ele assumiu a nossa natureza, morreu a nossa morte. Então nós vamos ver que Jesus, ele assume a nossa natureza. Então não seria caso de a gente também tomar as mesmas atitudes de Jesus, de ter e se mover de íntima compaixão para com as pessoas? Jonas em nenhum momento se move de íntima compaixão, mas Jesus, ele se move de íntima compaixão quando ele vê as multidões. Aqui Jonas estava diante de uma cidade de 120 mil habitantes ou mais, e nós vamos ver que ele não tem sentimento por esta nação, mas ele de alguma forma age de forma egoísta. Jonas se esqueceu que é um grande privilégio servir a Deus, ouvir a palavra de Deus, reconhecer a vontade de Deus. Ele esquece de tudo isso, de que é um privilégio. Ele foge do seu ofício para Tarsis, mas Deus nesta manhã nos chama aqui para reconhecer o nosso chamado na manhã de hoje, nos arrependermos das nossas ações, porque Ele é um Deus da segunda chance na manhã de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe. Esta é a mensagem de Deus para a manhã de hoje. Aplauda o Senhor.